Queremos saudar a todos vocês que nos acompanham, te convidar a estar refletindo conosco nesse culto de adoração a Deus, refletindo nas letras que a gente está trazendo para louvar e adorar a Deus, na palavra também que nós vamos ouvir nesse dia, a palavra do Senhor. Nós queremos te convidar a cantar conosco, refletir nessa letra que há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver aquilo que Deus está falando na minha vida. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer para o mundo e viver para Deus. Eu adorar a Deus, ver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Olá, amados, quero saudá-los em mais um culto em casa. Infelizmente, para aqueles que desejam, esperam com grande vontade, com grande anseio o estar presencialmente, mas seguindo as regras que nos são impostas por este momento, nós queremos obedecer também as autoridades que pedem isso e entendemos que é necessário para que, no máximo possível, fiquemos em casa, evitemos a aglomeração. Por isso, estamos aqui, celebrando este culto, louvando a Deus ainda pela forma que temos, pelo instrumento que dispomos de fazer chegar até onde você está, a palavra de Deus, uma inspiração para louvar a Deus, a motivação para buscar a esse Deus como razão maior da nossa vida, da nossa existência. Por isso nós queremos celebrar este momento em nome de Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E eu quero convidá-los para abrirem suas Bíblias ou seu aplicativo no Salmo 107. Salmo 107, os versos 1 a 3 e depois 17 a 22. A palavra do Senhor nos diz:
Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. A palavra que continua dizendo: tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal, por seu amor misericordioso e por suas maravilhas em favor do ser humano. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Este é o convite para nós neste momento em que nos colocamos diante de Deus, neste momento em que buscamos a Deus, neste momento em que reconhecemos que Ele é a razão maior da nossa vida. E mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante de tantas coisas ruins que têm acontecido nesse tempo, nós queremos, com confiança, darmos graças ao Senhor. Queremos reconhecer sempre a sua bondade, a sua fidelidade para com aqueles que se colocam verdadeiramente na sua presença. Por isso, que essa palavra fale ao teu coração nesse instante. Vamos orar? Deus amado, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença, por podermos reconhecer que tu és o nosso Deus, aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que nos oferece do seu amor, nos oferece da sua bondade, nos oferece da sua salvação. Nós queremos, Senhor, buscar a tua presença, queremos nos prostrar diante da tua presença, queremos, Senhor, reconhecer a necessidade da tua presença. Por isso, vem com o teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a nossa vida em tudo aquilo que precisamos da tua bênção. E também traga sobre nós o teu perdão, Senhor, porque nós reconhecemos por tua palavra que somos pecadores. E como pecadores, precisamos da tua compaixão sobre a nossa vida. Por isso vem, Senhor, e através do sangue de Cristo Jesus, limpa a nossa vida, purifica a nossa vida, para que através de Jesus sejamos dignos da tua presença, Senhor, e do presente que o Senhor permanentemente nos oferece. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus? A ti, Senhor, o nosso louvor. Tu que és digno de receber toda a honra e toda a glória. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal,
Nós queremos abrir a Bíblia no livro de Efésios, o capítulo 2, os versículos 1 a 10. É importante que você tenha essa palavra à mão, seja na Bíblia escrita, como nós temos ao longo desses anos, seja no aplicativo, no teu smartphone, oportunidade que temos de atentarmos para a palavra do Senhor. Ali a palavra nos diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom, é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Vamos orar? Deus amado, a tua palavra afirma que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Assim queremos que seja também esta palavra, Senhor, que ela seja lâmpada para os nossos pés, que ela seja luz para os nossos caminhos. E que além de ouvintes da tua palavra, sejamos praticantes dela, a fim de agradarmos a ti como nosso Senhor e Salvador, e também sermos boas testemunhas no meio em que estamos inseridos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o apóstolo Paulo está mexendo numa das questões mais importantes para entendermos o coração de Deus. A concessão da sua graça ilimitada, da sua graça que não tem fim. Importante para entendermos a única reação necessária do ser humano para que isso se concretize na nossa vida, na nossa caminhada de fé, que é a nossa fé, que é a nossa compreensão do que realmente significa comprometer-se com esse Deus e com aquilo que a sua palavra tem nos ensinado, tem mostrado a cada um de nós. Aliás, uma das maiores ênfases da teologia pós-reforma, da teologia luterana. Conceito, inclusive, que mudaria toda uma postura e toda uma prática. Quando aprende-se a receber
gratuitamente o grande presente de Deus. Quando vive-se permanentemente nessa atitude de gratidão, onde toda e qualquer obra realizada será com o espírito de quem está profundamente feliz pelo que recebeu, mesmo que não o tenha merecido. Essa foi a postura do próprio apóstolo Paulo diante desse assunto. Se você ler a biografia deste homem de Deus no Novo Testamento, você vai perceber que Paulo, ele precisou aprender isso, ele teve necessidade desse aprendizado na sua vida e, por consequência, esse aprendizado mudou toda a sua prática, toda a consequência daquilo que ele, em Jesus, fará pela sua igreja. Dito tudo isto, eu quero convidar vocês a ouvir uma ilustração. A ilustração de um professor preocupado com os seus alunos, com a boa caminhada dos seus alunos, ele resolveu ir atrás de um menino que por 3 domingos consecutivos ele havia faltado à escola dominical da igreja. Esse menino, ele morava no alto de um morro, um lugar simples e de difícil acesso. Ao chegar à casa do menino, o professor foi surpreendido por uma pedrada que atingiu o seu rosto. Mesmo machucado e sangrando, o professor não desistiu. Desceu o morro e, após fazer curativo, comprou de presente para aquele menino uma roupa, um brinquedo e voltou à sua casa. Chegando lá, uma segunda vez, deixou rapidamente o presente com o convite para que ele voltasse à escola dominical na porta da sua casa e foi embora. No dia seguinte, um dia após o ocorrido, alguém bateu à porta da casa do professor. Era o pai com o seu filho e o presente na mão. Professor, disse o pai, viemos devolver o presente que o Senhor deixou em nossa casa. Esse menino não merece. Aliás, foi ele quem atirou a pedra no Senhor. E por isso ele não merece o presente, disse ainda com mais força o pai diante do filho que estava chorando. Você não gostou do presente? Perguntou o professor ao seu aluno. Gostei sim, respondeu o menino. Mas eu não mereço, respondeu ele. Você não precisa do presente, ou seja, do conteúdo desse presente? Perguntou novamente o professor. E o menino respondeu, preciso sim, mas eu não o mereço. Foi quando o professor, então, olhou diretamente nos olhos daquele menino e disse amorosamente para ele, eu dei esse presente não porque você o mereça, mas porque você precisa dele. Queridos, eu preciso, mas eu não mereço. Percebem a luta de sentimentos, não só daquele menino, mas muitas vezes também entre nós, sentimentos expressados na mesma direção e da mesma forma? Essa ilustração, quem sabe, nos ajuda a entender como as pessoas, de um modo geral, têm dificuldades de acreditar na bondade, seja das pessoas, ou quem sabe, dependendo das suas experiências,
do próprio Deus. Talvez porque olham a bondade na mesma perspectiva desse pai e desse menino. Talvez porque achem que precisam fazer por merecer. Caso contrário, qualquer atitude de bondade não será bem-vinda, como não estava sendo naquela casa, nem de Deus e nem das pessoas que amam a Deus. Como é o caso desse professor, que certamente foi motivado a ir à casa do menino, a insistir com esse menino, por quê? Porque ele amava a Deus, porque ele tinha o amor de Deus no seu coração. O apóstolo Paulo é taxativo em suas cartas, não só em Efésios, mas também em Romanos, em Gálatas, em Colossenses. A salvação proporcionada por Deus já foi totalmente consumada na cruz. Na cruz foi tudo pago. Na cruz, a duplicata, a promissória que continha o nosso nome como devedor, foi tomada e assumida por Jesus. Na cruz, a salvação nos foi presenteada, sem que a merecêssemos. Foi o que o próprio Paulo afirmou aos romanos quando disse que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Daí, diz Paulo, se fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. O versículo 9 complementa sobre isso. E isto é um presente. Isto é algo que o Senhor está nos alcançando. É isso que o Senhor está fazendo o tempo todo. Assim como fez no passado, continua fazendo hoje, com certeza, na sua bondade, continuará fazendo, enquanto esse for o seu plano de amor sobre o ser humano criado, à sua imagem e à sua semelhança. Presente do Deus que nos ama, do Deus que vem à porta da nossa casa, como aquele professor foi à porta da casa daquele menino, da casa do seu aluno, e mesmo que ele receba pedradas, arremessadas pelo nosso pecado, ele não desiste de nós. Assim como aquele professor, graças a Deus, não desistiu daquele menino. Deus nos convida para voltar à sua presença, para estarmos na sua presença, para não deixarmos a sua presença, para não faltarmos aos momentos queridos em que Ele quer mostrar o seu amor, quer ensinar a sua palavra, quer revelar o seu Espírito Santo, a fim de que nós cresçamos reconhecendo a Ele como a razão maior da nossa existência. Na cruz cumpriu-se o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 2, 13 seguintes. Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões, cancelou a escrita de nossa dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo excluído os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. É isso. Essa é a grande verdade. Esta é
a verdade de Deus, é a verdade da palavra do Senhor para a minha e para a tua vida. Por isso, meu amado e minha amada, Paulo precisou aprender isso. Aquele pai e aquele filho precisaram aprender isso. Eu e você precisamos aprender isso também. E como é que isso acontece? Quando nós nos colocamos diante do Senhor. Quando nós abrimos a porta da nossa vida, da nossa casa, da nossa história para o Senhor. Quando nós aceitamos a Ele como aquele que é o bem mais importante, mais rico da nossa vida, onde tudo que nós fizermos daí em diante revelará essa novidade de vida agora marcada pela sua presença no nosso ser. Essa descoberta fará mudar completamente o nosso modo de pensar sobre Deus e a salvação que Ele oportuniza e presenteia a nós através de Cristo Jesus. Mensagem para esse tempo que nós estamos vivendo. O tempo que nos leva para aquilo de maior, de mais importante que temos, que é a lembrança da morte de Jesus em nosso lugar. A lembrança de que Jesus não ficou preso na morte, mas Ele ressuscitou, mostrando que assim também acontecerá aquele que o tiver como Senhor da sua vida. É um presente caro? Claro que sim, porque ele custou a vida de Jesus, a vida de Cristo Jesus. Mas é um presente dado, é um presente gentilmente oferecido, gentilmente colocado à nossa disposição por esse Deus que ama, por esse Deus que é misericordioso, por esse Deus que quer a nós na sua presença eterna. E isso não pode ficar só no nosso conhecimento. Tem que fazer parte da nossa experiência pessoal com o Senhor. Martim Lutero entendeu isso quando afirmou que a religião não é conhecimento doutrinário, mas é sabedoria nascida da experiência pessoal. Experiência pessoal com Deus. Lutero fala de uma experiência que ele precisou ver na sua própria vida, que aconteceu na sua própria vida, onde até então ele via Deus como alguém distante, mas a partir dessa descoberta, percebeu que Deus estava próximo, que estava presente, não só nos momentos em que ele achava que se fazia digno disso, mas também nos momentos em que Deus agia com a sua misericórdia, agia com a sua compaixão. Experiência que cada um e cada uma de nós precisa buscar, experimentar na sua própria vida. João, o Evangelho de João, o capítulo 3, os versículos 14 a 21, dizem assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crer, quem com ele se comprometer, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Este é o julgamento.
A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Este é o presente de Deus para mim e para você. Este é o presente de Deus para nós, para todo aquele e aquela que busca o Senhor, para todo aquele e aquela que se prostra da presença de Deus. Esse presente que Deus oferece com a sua graça e que nós precisamos receber com a fé. Fé que temos no seu agir, fé que temos na sua existência, fé que temos na sua palavra. Que Deus nos abençoe com essa palavra, com esse aprendizado. E assim possamos viver a nossa vida na certeza da sua misericórdia. Amém. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado, porque podemos receber essa tua palavra como palavra viva para o nosso coração. Porque podemos saber, Senhor, que esta palavra não é uma teoria de quem atrás a nós, isto é, o apóstolo Paulo, mas é algo que ele experimentou na sua própria vida, como tantos outros experimentaram. E assim também nós podemos experimentar. Que essa palavra, Senhor, sempre nos convide a vivermos na tua presença como quem vive esse presente, recebe esse presente que tu nos oferece gratuitamente. E que a nossa fé, Senhor, seja uma fé prática, uma fé que nos leve a te amar de todo o nosso coração e a viver este amor também na direção daqueles que precisam, Senhor, desse testemunho. Seja em que área for, Senhor, que nós sejamos instrumentos da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus, me tomaste em teus braços e me deste salvação. O amor foi derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só quero dar-te agora a minha canção. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Na cruz deste tua vida, entregaste tudo ali. Vida eterna tu me destes ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ao teu trono celestial. Posso entrar com
tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor foi derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só quero dar-te agora a minha canção. Te dou graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Te dou graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Entregaste tudo ali, vida eterna tu me destes ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente diante de ti. Te dou graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Te dou graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Te dou graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Nós queremos trazer à memória neste momento situações que estão ao nosso redor. Eu creio que quem está acompanhando está consciente que estamos vivendo um momento bastante complicado. Números alarmantes de pessoas contaminadas ao nosso redor, óbitos também acontecendo, muito mais que em outros momentos. Com certeza, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas chorando pela perda, pela forma também da perda dos seus entes queridos, pessoas com medo, é algo que vem se aproximando cada vez mais de nós, por isso a necessidade de bastante cuidados. Mas o medo faz parte do ser humano e não precisamos ter vergonha de confessar que passamos por isso também. Diante de tudo isso, não tem outra coisa a fazer verdadeiramente, a não ser nos entregarmos diante de Deus, a nos entregarmos na misericórdia do Senhor. E como diz Pedro, numa das suas cartas, a nos humilharmos diante desse Deus, crendo que Ele no tempo certo nos exaltará, segundo a sua vontade. Por isso eu quero convidá-los, eu quero me sentir também convidado a trazer à memória agora nomes de pessoas que estão passando por isso. Pessoas ao redor de si, pessoas em nossa cidade, em nossa região, nesse Brasil afora, neste mundo afora. E na medida em que você lembra desses nomes, coloque-os diante do Senhor, creia que o Senhor tem poder, que Ele tem amor sobre nós, que Ele não tem diminuída em nenhum momento a sua misericórdia sobre aqueles que clamam, sobre aqueles que buscam por Ele.
Queremos trazer também à presença do Senhor pessoas que estão vivendo medo por causa da questão econômica, pessoas que estão correndo risco de perder o seu emprego ou até já perderam, que têm medo também de ter problemas de ordem econômica na sua casa. Vamos trazer isso. Nós sabemos que a vida humana é mais importante do que qualquer coisa, mas também essas questões nos afetam. Essas questões mexem conosco. Então quero propor um pequeno instante em silêncio, onde quer que você esteja nesse momento. Depois quero orar convosco. E depois, em conjunto, queremos orar a oração que Jesus nos ensinou, crendo que essa oração nos une, mesmo que estejamos separados geograficamente. Senhor, nós acabamos de ouvir, pela pregação da Tua palavra, que o Senhor nos ama. E a prova do Teu amor é tão grande, que o Senhor nos dá o Seu Filho, para que seja provado, Senhor, o Teu desejo de salvação sobre nós. Por isso, Senhor, confiando neste amor, confiando nesta misericórdia revelada a nós, nós chegamos à Tua presença para clamar, Senhor, por Tua compaixão. Ó Senhor, tem compaixão das famílias, das pessoas que estão sofrendo por causa dessa pandemia. Tem compaixão, Senhor, sobre aqueles que estão tomando a frente para ajudar pessoas em situações de fragilidade nesse tempo. Os profissionais da saúde, Senhor. Também, Senhor, sobre as instituições hospitalares. Ou qualquer outro lugar, Senhor, postos de saúde e outros que as pessoas vão procurar por ajuda, vão procurar por socorro, e que estão lotados, que estão acima da sua capacidade, Senhor, acima, quem sabe, de um conforto que deveria ser oferecido neste momento, ou quem sabe até de uma dignidade de vida ao ser humano que tanto está precisando. Pai de amor, nós clamamos por Tua intervenção, por Teu poder, Senhor, sobre todas as coisas, sobre essa vacina, Senhor, para que tanto ela chegue a nós, como ela tenha eficácia, Senhor, sobre nós. Nós clamamos, Senhor, para que enquanto isso não aconteça de fato, possamos também ter respeito, Senhor, às normas, ter carinho pelo próximo, que muitas vezes pode ser mais frágil do que nós. E assim obedecermos às regras, para que seja menor, Senhor, a incidência desse vírus sobre a nossa vida e ao redor, Senhor, da nossa vida. Nós clamamos, Pai, tem misericórdia, Senhor, da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, do nosso país, deste mundo afora, Senhor. E faça valer, Senhor, a Tua glória, o Teu poder, Senhor, e assim possamos cada vez mais confiar em Ti e nos refugiar, Senhor, na Tua presença.
Oramos também por pessoas que estão correndo o risco do seu emprego, que estão tendo problemas financeiros, pessoas que desde o começo dessa pandemia não conseguem trabalhar devido, Senhor, à área em que estavam atuando. Tem misericórdia, Senhor, e revela a esses também possibilidades, caminhos, para que eles encontrem, Senhor, dignidade de vida diante de Ti e também diante das pessoas com as quais elas convivem ou muitas vezes são responsáveis. Ó Pai amado, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, confiando, Senhor, no Teu amor sobre a nossa vida. E por isso oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoas as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. A todos, um tchau, um até breve, e assim possamos prosseguir a nossa vida, confiando em Deus, mas também fazendo a parte que nos cabe, sendo responsáveis com a nossa própria vida e também com a vida dos outros. Amém. Tchau.